gente, tudo bom com vocês? Trazendo para vocês hoje uma nova história. Dessa feita eu vou estar contando a história de um lavrador. Esse lavrador, todos os anos, ele fazia a sua roça juntamente com a sua esposa. E quando a roça começava a produzir, ele sempre dividia com alguém, com as suas irmãs, pegava o seu cofo, que é aquela cesta feita de palha, né? Colocava o que desce na roça, que sabe, um milho, feijão, a melancia, colocava naquele recipiente, né, e levava até as suas irmãs. Dividia, na verdade ele fazia a roça e sempre dividia com alguém. Dividia com as irmãs, dividia com os vizinhos e também deixava para o seu consumo. A questão que houve um ano que choveu bastante, né? A roça começou a prosperar, começou a dar os seus frutos e de repente veio uma estiada assim, sem menos esperar, né? E todo agricultor, toda pessoa que faz plantio sabe que para que uma roça ela prospere, para que uma roça ela dê o seu fruto certinho, é preciso que a chuva venha no tempo certo e continue para que a lavoura possa progredir. Só que houve um período, nesse período que a roça já estava pronta, já estava produzindo, deu uma estiagem. E no momento que deu aquela estiagem, a roça começou a morrer as coisas começaram a amarelar, e aquele agricultor ficou assim muito triste, né? Ficou muito angustiado de ver que aquela roça já estava produzindo e de uma hora para outra as coisas começou morrendo, e ele ficou assim um pouco desesperado, desestimulado, e disse para sua esposa que não queria mais aquela roça. Mas a sua esposa, uma mulher de muita fé, uma mulher corajosa, que botava a roça sempre junto com ele, estava lado a lado com ele, ela disse: então você me dá essa roça para mim. Então eles podem ficar com a roça. Então ela começou cuidando daquela roça, né? Todos os dias ela pegava a sua enxada, ia para a roça, ia limpando uma coisinha aqui, limpando outra ali, na certeza de que algo poderia acontecer. Ela tinha a certeza de que nem tudo estava perdido, que Deus poderia derramar sua chuva e aquilo que estava vivo poderia ainda produzir alguns frutos. E foi aí que aconteceu, né? Ela começou limpando, indo todos os dias, e um dia ele resolveu, né, ver o que tanto essa mulher fazia nessa roça. Só que antes dele visitar essa roça, deu uma chuva. E nessa chuva que deu, a roça começou a produzir os frutos, né? O feijão de corda começou dando, o milho começou aparecendo já aquelas bonecas, as coisas, a melancia já começou a dar o seu fruto. E de uma hora para outra, ele resolveu ir lá ver o que ela estava fazendo, que ia todos os dias nessa roça. Quando ele chega na roça, ele tem uma grande surpresa, que é a roça produzindo algo que ele nunca imaginava que pudesse acontecer. Uma roça que para ele estava perdido, mas que para ela poderia ganhar. Então ele se alegrou, ficou contente, sorriu e disse que queria ficar com aquela roça. Então ela disse: não, agora a roça é minha. E aí os dois se alegraram e foram cultivar. Foram cultivar junto aquela roça, foram colher os frutos que aquela roça começou a produzir. Mas o que nós podemos tirar na história desse agricultor? Que as coisas, às vezes, para o homem é difícil, às vezes as coisas para o homem é impossível, mas nós sabemos que para Deus todas as coisas são possíveis. Mesmo aquelas coisas que o olhar do homem diz assim: não tem mais jeito, acabou, está perdido, para Deus tudo é possível. Para os olhos daquela mulher, ela guardava dentro dela a esperança, a fé de que alguma coisa poderia acontecer, que alguma coisa poderia mudar o cenário daquela roça, que aquela roça poderia florescer, aquilo que ainda estava vivo poderia brotar o fruto. Ela guardava aquela esperança, ela não perdeu a fé, ela acreditou, né? Ela foi lá, ela cultivou, ela zelou aquilo que já estava vivo, né? Mas aquele agricultor ficou desestimulado, porque é terrível você chegar naquela roça que está produzindo e de uma hora para outra a plantação começa a morrer. Foi aí que ela teve essa ideia, né? Essa atitude. Precisamos ter atitude, precisamos acreditar, porque nem tudo está perdido, né? Para Deus tudo é possível. As coisas é impossível para o homem, mas para Deus
tudo é possível quando a gente acredita, quando a gente vai em busca, quando a gente luta por aquilo, porque nada é fácil. As coisas são difíceis, as coisas apresentam as suas dificuldades, mas em cima das dificuldades nós tiramos a lição. Em cima das dificuldades nós aprendemos, em cima da dificuldade nós encontramos a solução. E a solução para ela não foi desistir, não foi abandonar aquela roça. Pelo contrário, ela ia todos os dias, pegava a sua enxada, colocava no ombro e ia. E foi aí que Deus, com a sua providência, enviou aquela chuva e a chuva fez a roça prosperar. Essa foi a história de hoje. Uma história de superação, uma história de fé, uma história de esperança. Que você possa ter curtido essa pequena história. Que essa história possa trazer uma lição para cada um de nós. De saber que Deus é o Deus de todas as coisas. Que Deus é o Deus da solução. Que Deus é o Deus da restauração. Que Deus é o Deus que resolve todas as coisas. Mesmo quando parecem perdidas, Deus faz proeza. Que você possa curtir essa história. Se você é novo no meu canal, você vai deixando o seu joinha, deixa também o seu recadinho para que você possa estar recebendo mais notícias, mais histórias, né? Tipo essa, né? E vai deixando aí o seu recadinho, o seu joinha, né? Se inscreva no meu canal e que você possa meditar nessa pequena história de superação e que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. E muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final.